A história está se repetindo. Em 1970, uma onça de ouro valia $35. Em 2006, essa mesma onça de ouro valia $600. E agora, em outubro de 2025, o ouro bateu $4.039. O preço do ouro ele nunca subiu tanto e nunca subiu tão rápido. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que realmente está acontecendo. Que isso não é uma alta normal não, tá? Na verdade é um indicativo que a gente está próximo de algo que já aconteceu no passado e que hoje tem o poder de mudar o sistema monetário global. Antes de eu te explicar por que o preço do ouro está subindo agora e se você deve ou não comprar ouro, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e explicar um pouquinho de história para você. Mas antes de fazer isso, eu queria te dar um aviso rápido e bem importante. Se você fosse assinante da Finclass, você teria sido um dos poucos investidores que aproveitou toda essa alta do ouro. A gente recomendou esse ativo lá em 2022 e desde lá a gente já teve uma valorização de mais de 140%. Por isso, se você quer investir melhor o seu dinheiro e quer fazer isso de uma forma rápida, tendo a ajuda de profissionais, você precisa investir no seu acesso à Finclass. Fazendo isso hoje, clicando no link da descrição ou escaneando o QR Code que está aí na sua tela, você vai ter 30% de desconto na sua assinatura e assim que você desbloquear o seu acesso, você já vai ter acesso à nossa carteira completa com todas as nossas recomendações prontas para você investir, juntamente com uma comunidade e mais de 80 conteúdos para você assistir e aprender no seu tempo. Então não perca essa chance, esse desconto exclusivo, ele pode acabar a qualquer momento. Agora vamos voltar para o vídeo. O ouro ele nem sempre foi um investimento. Durante milênios, tá? Não são séculos não. Ele era o próprio dinheiro. Então ele era aceito em qualquer lugar do mundo, não enferrujava, não perdia peso e o mais importante, ninguém podia criá-lo artificialmente do nada. Então era um sistema muito simples. Se um rei ou um governo quisesse gastar mais, ele precisava do quê? Ele precisava ter mais ouro, né? Não dava para ele emitir riqueza, não dava para ele criar mais ouro. Então por isso, durante muitos séculos, a inflação ela praticamente não existia. Pra você ter uma ideia, imagina que uma casa em 1800 ela custava $100 mil. Em 1913, ou seja, 113 anos à frente, essa mesma casa custava aproximadamente $78.570. Ou seja, teve o que a gente chama de deflação. O dólar ele se valorizou, ele ganhou poder de compra e as coisas ficaram mais baratas. Agora, se a gente considerar esses mesmos $78 mil lá em 1913 e pular para hoje, 2025, essa casa de $78 mil, corrigida pela inflação, tem o preço de aproximadamente $2,5 milhões. Ou seja, a gente se acostumou com a inflação. Mas é curioso para a gente pensar como na história da economia, a inflação que só cresce ano a ano é um fenômeno que começou no início do século passado. E começou quando? Justamente em 1913, quando foi criado o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Foi o início do sistema que a gente chama de moeda fiduciária, ou o famoso papel moeda. E depois disso, a inflação, que antes era praticamente nula e às vezes negativa, passou a girar em média de 3% ao ano. Isso para os Estados Unidos, hein? Porque para o mundo, a inflação ela subiu para algo em torno de 9% ao ano na média. Inclusive o café, que é o que eu estou segurando aqui desde o início do vídeo, ele foi um dos itens que mais subiu aqui no Brasil nos últimos 2 anos, tá? Agora vamos voltar para o ouro, né? Depois disso, dessa inflação na média em 9%, um metal que não paga juros e que não produz nada se tornou um investimento, porque simplesmente ele se tornou uma reserva de valor. Isso se consolidou de vez em 1944 com o Acordo de Bretton Woods. Sob esse sistema, as nações, os países, eles concordaram que as suas moedas seriam atreladas ao dólar e o dólar ele seria convertível em ouro na taxa fixa de $35 por onça. Durante muito tempo esse sistema funcionou bonitinho, mas ele não continha uma tensão inerente, né? Os Estados Unidos, eles podiam emitir dólares livremente, sem que o ouro necessário existisse para respaldar todo esse montante de dólares ó, que não parava de crescer. Então entre 1959 e 1971, que a gente chama de base monetária, ou seja, quanto dinheiro tem ali mais ou menos na economia, saltou de $50 bilhões para $86 bilhões e 800 milhões de dólares. Um aumento de cerca de 72% no que a gente chama de base monetária, né? Essa quantidade de dinheiro na economia. Nesse mesmo período, a quantidade de dinheiro físico em circulação, ou seja, as notas nas mãos das pessoas e dos bancos, ela praticamente dobrou. Ela saiu de 31 bilhões para 61 bilhões. Mas o ouro, que deveria dar sustentação a tudo isso, na verdade ele estava diminuindo. Em 1950, olha só, os Estados Unidos eles tinham cerca de 20 mil toneladas de ouro monetário. 20 anos depois, em 1971, estava um pouco
mais de 8 mil toneladas, ou seja, uma redução de 12 mil toneladas, que é mais ou menos 60% das reservas oficiais. E o pior, tá? Em 1966, os bancos centrais estrangeiros, eles detinham cerca de 14 bilhões em dólares americanos, enquanto, pensa só, os Estados Unidos tinham 13,2 bilhões de dólares em ouro, e apenas 3 bilhões e 200 realmente disponível para essa conversão. Então, os dólares em circulação fora dos Estados Unidos, eles já superavam o ouro disponível para garanti-los por muito tempo. Era o início do que a gente chama da corrida pelo ouro. Então, os países como a França, a Alemanha e a Suíça, eles começaram a exigir a conversão de seus dólares por ouro físico, como aquele acordo lá de Bretton Woods, ele permitia. Então, a cada conversão, o Tesouro americano, ele via, suas reservas encolherem ainda mais. E aí, em 15 de agosto de 1971, pressionado por essa fuga, em massa de ouro, o presidente Nixon anunciou o fim da conversão do dólar em ouro. Então, foi o que a gente chama de Nixon Shock, o colapso do sistema de Bretton Woods. E o nascimento do sistema que a gente usa e conhece até hoje, um dinheiro sem lastro. Ele é baseado em alguma coisa, ele é baseado apenas em confiança. E como era de se esperar, a inflação ela começou a sair do controle. Entre 1971 e 1980, os preços mais do que dobraram, isso nos Estados Unidos. O índice DXY, que é um índice que mede o valor do dólar frente a outras moedas do planeta, ele refletiu essa perda de confiança na moeda americana. Entre o início dos anos 70 e o final da década, que é o período que a gente falou anteriormente, esse DXY despencou cerca de 30%, no que foi uma das quedas mais longas e profundas da história moderna do dólar. No mesmo período, o ouro saiu de 35 dólares por onça em 1971 e foi para 850 dólares por onça em 1980, uma valorização de mais de 2.300% em menos de uma década. Significa o quê? Que ele se multiplicou por 23 vezes praticamente. E é aqui que a gente precisa entender o que aconteceu para compreendermos o que pode estar acontecendo agora. Então, quando as pessoas elas deixam de acreditar em algum sistema e quando a inflação ela sobe, as pessoas tendem a fazer o quê? Correm pro ouro. E o governo ele precisa agir. Depois da explosão inflacionária lá dos anos 70, os bancos centrais ao redor de todo o mundo, eles aprenderam uma lição muito importante. Era possível controlar a inflação não com ouro, mas com política monetária. Foi o início da era dos juros como ferramenta de confiança. Então, sob o comando de Paul Volcker, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele subiu os juros para cima de 20% nos Estados Unidos, num movimento que foi inédito. A ideia ela era simples, mas ela era brutal. Reduzir ao máximo o crédito, frear o consumo, só que você faz o quê? Esmaga a inflação. E funcionou. Tanto que todos os bancos centrais ao redor do planeta passaram a fazer o quê? A utilizar o juro como instrumento de política monetária a partir disso. Nos anos seguintes, a inflação caiu, a economia americana se estabilizou e o mundo voltou a confiar no dólar. E o ouro passou 20 anos com preço estável, oscilando entre 300 dólares por onça e 400 dólares. Só que as coisas começaram a mudar a partir dos anos 2000. Lembra das empresas de tecnologia, a bolha das .com, das .com, ela estourou nos Estados Unidos. E para tentar frear a crise, o Banco Central americano ele fez o que todos os bancos centrais depois fariam novamente. Ele cortou e muito os juros lá nos Estados Unidos. Em 2003, os juros americanos eles caíram para 1% ao ano, o nível mais baixo da história até então. A base monetária americana, que é tanto dinheiro disponível na economia, que havia crescido de forma estável nos anos 90, começou a disparar a partir daí. Entre 2000 e 2008, o volume de dólares em circulação praticamente dobrou. Só que isso piorou depois de 2008, com a crise do subprime. Então, para salvar o sistema, o Banco Central americano ele tomou uma decisão que ia mudar a economia mundial para sempre. Ele criou o Quantitative Easing, ou que a gente chama também de QE, que é o QE. Entre 2008 e 2014, o balanço do Banco Central americano ele quadruplicou. Ele saltou de 900 bilhões de dólares para mais de 4 trilhões de dólares. O que isso significa? Que ele comprou mais de 3 trilhões de dólares de títulos públicos da mão de bancos, empresas e a população. Ele injetou muito dinheiro na economia. A base monetária americana, ela explodiu junto com isso. No gráfico que está aqui na sua tela, você consegue ver como a partir desse QE, do Quantitative Easing, a base monetária dos Estados Unidos, ela mudou completamente a sua forma. E o que aconteceu com o ouro? Ele reagiu exatamente como sempre reagiu quando o sistema perde o controle. De 700 dólares em 2008, o ouro ultrapassou 1.900 dólares por onça em 2011, uma alta de quase 200% em 3 anos. Quando
Quando a economia se recuperou, mais uma vez a confiança no dólar ela voltou e o ouro novamente viveu um período estável. Atingiu um pico ao final de 2011 e até 2020 ele parecia que tinha meio que ali, morrido. Até que veio outra crise, veio a crise do Covid. E os bancos centrais voltaram a criar liquidez em uma escala nunca antes vista, injetar dinheiro na economia. Só que dessa vez a magnitude ela foi completamente diferente. Então dá uma olhada no gráfico do M2 nos Estados Unidos. Esse M2, siglinha aqui, é uma forma que os economistas eles usam para medir quanto dinheiro existe na economia. Ele inclui tudo que está no M1, que é o dinheiro vivo e o saldo na conta das pessoas, mais o dinheiro que está guardado em aplicações simples, como poupança, CDB de curto prazo, por aí vai. Ou seja, o M2 ele mostra quanto dinheiro existe que pode virar dinheiro de verdade, com facilidade e agilidade, mesmo que ele não esteja sendo usado para consumo agora. E o gráfico, ele assusta um pouco a gente. Nunca em toda a história dos Estados Unidos a oferta de dinheiro cresceu tão rápido quanto cresceu agora. Foi como se o país ele tivesse impresso de uma só vez o equivalente a 70 anos de expansão monetária nesse período. O que aconteceu com o dólar? Perdeu força. O DXY caiu. E o que aconteceu com o ouro? Disparou. De $1.500 em 2019, o ouro chegou a $2.000 em 2020. E hoje ele acabou de atingir o seu preço histórico, superando $4.000 a onça. Existe uma ligação entre o ouro e a confiança no sistema americano. E agora que você entende isso, eu consigo te explicar por que a gente está vendo o ouro valorizar como nunca antes em 2025 e como isso, na verdade, pode ser só o começo do movimento. Os Estados Unidos, eles estão vivendo o maior endividamento da sua história moderna. A dívida pública americana já ultrapassa os 35 trilhões de dólares. Mas o verdadeiro problema não é o tamanho dessa dívida em si, é o custo que o país tem para mantê-la. Os juros, eles estão nos níveis mais altos dos últimos 20 anos. Os Estados Unidos, eles estão pagando mais de $1 trilhão por ano só em juros. Um valor que já supera o gasto americano com defesa nacional. E ele vai caminhar em breve para ultrapassar todo o orçamento dos Estados Unidos com saúde. Manter o juro alto significa manter a inflação sob controle. Mas também significa o quê? Aumentar o rombo da dívida pública. Reduzir o juro ajudaria a aliviar essa despesa com dívida, né? Mas traria de volta o quê? O risco de inflação. É o que os economistas chamam de dilema, né? Um dilema fiscal. Não existe boa escolha. Você tem que escolher qual que é o problema que você vai enfrentar. E é justamente por isso que o governo americano ele tá permitindo que aconteça o quê com o dólar? Que ele se enfraqueça. Só que quando o dólar perde valor, ele cria um alívio artificial na economia. Ele ajuda o governo a diminuir os juros sem reaquecer demais a inflação e torna os ativos americanos, como ações e títulos, mais atraentes para os estrangeiros. Só que dessa vez, a confiança no dólar ela parece estar em xeque. Os bancos centrais do mundo inteiro eles estão comprando ouro em nível recorde. Entre os principais compradores estão instituições internacionais, como o FMI, e países também como a China, a Rússia, a Índia e Turquia, que estão se preparando para um mundo cada vez menos dependente do dólar. Na verdade, não é só isso, tá? A China, por exemplo, ela é a principal concorrente dos Estados Unidos em termos de vanguarda econômica, né? Ela está usando a bolsa de ouro lá de Xangai para cortejar, né, chavecar os bancos centrais de países amigos para que eles comprem ouro e armazenem dentro das fronteiras da China. O movimento é tão grande que pela primeira vez desde 1996, os bancos centrais ao redor do mundo estão com mais posições em ouro do que em treasuries, títulos públicos americanos. E agora, mais uma vez, o dólar está em xeque, mas em patamares que a gente não viu antes. Talvez você se pergunte, então é hora de comprar ouro? Ou já foi, Gui? E essa, lógico, que é uma dúvida legítima, né? Só que é justamente aqui que entra o que poucos enxergam. O ouro ele não sobe porque ele tá caro, não sobe porque ele tá barato. Ele sobe porque o dinheiro tá ficando mais fraco. O preço do ouro em dólar, ele não reflete apenas o valor do ouro, ele reflete a quantidade de dólares no sistema. Ele reflete o quão fraco ou forte está o dólar também. Então, para você ter uma ideia, depois do colapso de Bretton Woods e do Nixon Shock, lá que a gente chamou, o ouro ele chegou a representar cerca de 140% da base monetária americana. Ou seja, o valor do ouro superava toda a base monetária, o dinheiro em circulação na economia americana. E hoje, mesmo com um preço acima de $4.000 por onça, essa proporção, ou seja, o que o ouro representa, né, em termos da base monetária americana, está abaixo de 50%. O que significa que, em termos reais, o ouro parece ainda estar barato. Não em relação ao dólar, mas em relação à quantidade de dinheiro que foi criada nos últimos anos. Então, desde 2008, a quantidade de dólares cresceu de forma tão absurda que se o ouro simplesmente acompanhasse essa expansão de dinheiro na economia, né, ele já deveria estar valendo entre 8 e 10 mil dólares por onça. Isso segundo cálculos da gestora internacional Crescat Capital.
voltam, tá? Um outro indicador muito bom é o Gold to M2 Ratio, que ele compara o valor total de todo o ouro monetário do mundo com a base monetária global de todos os países, ou seja, quanto de dinheiro tem circulação em todos os países do mundo. Então, nos anos 80, esse índice ele chegou a 10%. Hoje ele está em 6%. Então, para ele voltar para a média histórica, duas coisas poderiam acontecer. Ou a base monetária deveria cair, o que não parece algo que seja factível, ou o ouro voltar a subir. Para ele fazer esse ajuste pelo ouro, o ouro simplesmente deveria subir para $7.500 por onça. Hoje está em 4.000. E se repetisse o pico que a gente viu lá em 1980, a gente estaria falando que o ouro deveria estar próximo de $12.000 por onça. Dá uma olhadinha do resultado disso no Brasil, tá? Em percentuais acumulados, desde 2000, a inflação ela foi de 340%. O CDI, que é a nossa taxa básica de juros aqui, acumulou um retorno de 1.782%. O Ibovespa, nosso principal índice de ações, subiu mais ou menos 750%. E o ouro ele subiu incríveis mais de 3.500%. E veja só, não é preciso acreditar que o ouro vai continuar subindo. O ponto aqui que eu quero te mostrar é outro. Mesmo se o ouro ele nunca mais dobrar, ele ainda cumpre um papel que nenhum outro ativo no planeta ele cumpre, o de garantir poder de compra do seu dinheiro. Isso porque não importa o que aconteça, a tendência é que o seu dinheiro em real e agora em dólar, ele valha menos a cada ano que vai passando. Graças a essa moeda fiduciária, né, que é a moeda que se baseia em confiança, a inflação ela se tornou um negócio comum no nosso dia a dia. E os governos ao redor do mundo, eles têm metas de quanto esse dinheiro ele vai se desvalorizar a cada ano que passa. E é por isso que mesmo depois de ter dobrado de preço, os bancos centrais continuam comprando ouro. E eles não estão vendendo. Porque eles não estão olhando o gráfico, eles estão olhando o sistema. Inclusive, o sistema que eles mesmos criaram, né? Então não se trata de tentar adivinhar quando comprar o ouro ou quando vender. Se trata de entender o papel do ouro na sua carteira de investimentos. Principalmente porque a gente não está diante apenas de uma valorização do ouro, tá? Movimentos como esse, de desvalorização monetária do dinheiro do mundo, eles nunca afetam apenas um único ativo, um único investimento. No passado, esses ciclos já se transformaram em ciclos de valorização, por exemplo, das commodities. E foi justamente assim nos anos 2000. O dólar ele perdeu força, os juros eles caíram e as commodities entraram em um dos maiores ciclos de alta da história moderna. O petróleo ele subiu de 2000 a 2011 300% em dólares. Em real ficou ali mais ou menos em 270. O cobre, no mesmo período, ele subiu 500% em dólares, 450% em reais. O ferro, 1.400% em dólares. A prata, 1.130%. E não só as commodities, como os países emergentes, que são os países que produzem e vendem essas commodities, viveram uma década de prosperidade. Entre eles quem? Entre eles o Brasil. O que a gente está vendo agora é um cenário que tende a ser parecido. Nesse gráfico, você consegue ver como o índice de mercados emergentes, historicamente, acompanhou bem a valorização do ouro. Porém, dessa vez, o ouro está subindo e os países emergentes ainda não estão acompanhando. Isso, para mim, é sinal de oportunidade. Só que ele não é um sinal isolado, ele não é um sinal único. Talvez você só tenha ouvido falar do ouro, mas enquanto o IAU, né, que é o principal índice do ouro, subiu 50% esse ano em dólar, o SLV, principal índice da prata, subiu 70% esse ano. O CPER, que é o índice dos Estados Unidos ligado ao cobre, subiu 26%. E o mais interessante não é só isso. Dá uma olhadinha para as mineradoras, né? Ou seja, quem tira esse negócio, extrai esse negócio da terra. O ETF GDX, que ele é uma cesta de mineradoras ao redor do mundo, né, de ouro, ele subiu 117% no ano. O ETF SIL, que pega essas mineradoras, mas de prata, subiu 119% no ano. E por mais que eles tenham subido tanto, tudo isso daqui, mais de 100%, o preço-lucro dessas empresas mineradoras de ouro, ela não subiu muito. Sabe por quê? Porque o lucro por ação dessas empresas, dessas companhias, subiu de forma muito parecida com o que subiu o seu preço. Indica que em termos de múltiplo, em termos de preço-lucro, essas empresas elas não ficaram caras, mesmo com o seu preço subindo tanto. O movimento está acontecendo diante dos nossos olhos e poucas pessoas perceberam, ou melhor, entenderam o que está acontecendo. E é justamente aqui que o investidor inteligente ele começa a se posicionar, porque esses movimentos eles não acontecem todos os anos, e o melhor, tá? Eles não acontecem todas as décadas. Eles aparecem poucas vezes por geração. E quem entende isso antes da maioria, normalmente é quem mais consegue se beneficiar. E a história é clara sobre isso, né? Os maiores ciclos de riqueza, eles sempre nascem em momentos de descrença, em momentos de descrédito, de desconfiança. O ouro, ele foi só o primeiro sinalzinho, mas por trás dele existe uma mudança estrutural muito maior, que começa a redefinir todo o mapa global dos investimentos. As commodities, elas estão voltando a ser uma das classes mais atraentes do mundo. E quando isso acontece, quem que se beneficia? Os mercados emergentes, como o Brasil. A gente surge como grandes oportunidades. Dá uma olhadinha, por exemplo, como o ouro ao longo da história sobe juntamente com os mercados emergentes.
emergentes. Só que, pelo menos, por enquanto, o ouro subiu, enquanto os mercados emergentes ainda não subiram. E dado o contexto atual, é mais fácil a gente supor que os mercados emergentes vão subir para acompanhar o ouro do que o ouro corrigir e cair para acompanhar o desempenho dos mercados emergentes. Não é à toa que hoje o Brasil tem um dos cap ratios, que é o que a gente chama de índice de preço-lucro ajustado ao ciclo do mercado, mais barato do mundo. Só que quem vai aproveitar esse momento não é só sair comprando qualquer commodity aí, vou sair comprando petróleo, vou sair comprando ouro, vou sair comprando ferro, não. O petróleo, que foi um dos grandes ganhadores no ciclo de commodities lá dos anos 2000, hoje ele está marcando prejuízo. A Petrobras, por exemplo, ela caiu 17% no ano, acompanhando praticamente a queda que o preço do petróleo teve só em 2025. Isso nos mostra o quê? Que o ciclo está claro, mas não é todo mundo que vai ganhar. A gente precisa encontrar esses ganhadores e isso requer o quê? Uma análise profunda e inteligência para você investir. E se você quer se posicionar para esse novo ciclo, mas ainda não sabe por onde começar, tem medo de errar, de perder tempo, de perder dinheiro, a verdade é que você pode transformar completamente a forma como o seu dinheiro cresce nos próximos anos. E é justamente aqui que a gente da Finclass entra e faz a diferença. Nossa recomendação em ouro, ela já está desde 2022 na carteira e a gente já acumula com essa posição uma valorização de mais de 140%. E agora o nosso foco é o próximo passo desse ciclo. Ou seja, a gente está olhando com atenção para as empresas exportadoras do agro e acompanhando de perto o movimento dessas mineradoras, que podem ser as próximas protagonistas desse novo momento. E daqui a pouco, se a gente encontra oportunidade com fundamento sólido, as carteiras da Finclass elas vão poder passar por ajustes para aproveitar todas essas novas teses. E você pode seguir tudo isso junto com a gente, com o suporte do nosso time de analistas, com o suporte dos nossos moderadores da comunidade, com o suporte das nossas lives diárias, ou seja, com o suporte de quem acompanha cada passo do mercado, que levaria anos para você aprender a executar sozinho. Na Finclass você consegue em questão de dias. Logo no seu primeiro login, você recebe um guia de estudos personalizado para a gente saber por onde você deve começar e tem acesso às carteiras recomendadas, com os ativos e as proporções exatas que os nossos analistas acreditam serem as mais estratégicas agora, para quem quer proteger o patrimônio e ao mesmo tempo aproveitar o novo ciclo que está se formando. E além de tudo isso, você ainda tem as lives com a gente, com os analistas e uma comunidade inteira pronta para te ajudar a construir a sua carteira com confiança, tirando todas as suas dúvidas, tá? E é graças a esse suporte que as pessoas comuns, como você, conseguiram resultados reais dentro da Finclass. Olha o Rodrigo, por exemplo, que teve 450% de lucro com uma das nossas recomendações da CIA, que foi um dos nossos cases de sucesso na última queda de juros no Brasil. Você pode também olhar o caso do Emerson, que com o nosso auxílio dos conteúdos, não só investiu melhor, mas deu uma repaginada completa no seu planejamento financeiro, o que fez com que ele alcançasse os primeiros 100 mil reais investidos. E tem também o Hugo, que saiu dos 100 mil reais investido para 320 mil reais, graças a tudo que ele aprendeu com o nosso time de analistas, com as nossas lives diárias, onde a gente fala sobre a nossa carteira e a gente te atualiza e atualiza todos os assinantes sobre o que está acontecendo no mercado. Se você quer começar do zero ou apenas investir de forma mais inteligente, a Finclass é o melhor custo-benefício para você. A gente confia tanto que isso vai fazer diferença nos seus investimentos, você ainda tem 7 dias de test drive gratuito. Você pode assistir aos cursos, usar a carteira, ver as nossas recomendações, ver as nossas análises e se por qualquer motivo você acha que não é o seu momento, a plataforma não é para você, basta você pedir o seu dinheiro de volta e a gente devolve sem prejuízo nenhum. Mas se você decidir continuar, eu tenho certeza que você vai estar pronto para investir com método, clareza e com o suporte de quem já está posicionado nesse novo ciclo que está apenas começando. Clica no link da descrição ou escaneia o QR Code na tela e começa hoje mesmo a investir junto com a Finclass. Oportunidades como essa não aparecem sempre e elas surgem justamente quando o mundo parece estar confuso, quando não tem consenso, quando poucas pessoas estão prestando atenção. São nesses momentos aqui que a gente consegue construir as grandes histórias de crescimento de patrimônio. Não de quem tem sorte, mas de quem decide agir, mesmo sem ter todas as respostas. Porque no final das contas, riqueza não é só sobre dinheiro, tá? É sobre decisão. A decisão de aproveitar o que o momento oferece, de investir em você mesmo e de dar o primeiro passo hoje pelo seu futuro. E provavelmente, daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e você vai perceber que foi exatamente aqui, agora, nesse vídeo, que a sua virada começou.